a arte está sempre em mudança. Uma das perguntas que sempre causam discussão é a seguinte: o que é a arte? A definição de arte mais conhecida é de que a arte é um meio de expressar emoções. Definir a arte em uma única frase é difícil, pois ela muda de objetivo de acordo com o contexto histórico e cultural. Para mim, a arte é sim transmitir emoções, um meio de comunicação, mas vejo além disso. Vejo a arte como uma forma de estimular a mente, melhorar a observação, concentração e de superar as minhas próprias limitações. Para desenhar, primeiro é preciso observar atentamente a imagem de referência, aquela que você pretende representar no papel. Só depois de passar alguns minutos olhando atentamente a imagem, observar as cores, a textura e como a luz e sombra estão se relacionando, que você deve iniciar o seu trabalho. Outra dica que eu te dou é não ter pressa. Aproveite cada segundo que o lápis estiver em sua mão. A seguir estão alguns desenhos que fiz. Para fazer um desenho realista, é necessário ter lápis graduados. Com eles você vai conseguir representar volumes e profundidades. O lápis que comecei, e você também pode começar, são os lápis com graduação 2H, 2B, 4B, 6B e 8B. Os lápis que acompanham a letra H são mais claros e duros, mais difíceis de apagar. O lápis H é mais usado para a realização de desenhos técnicos, mas são bons para fazerem rugas e tons claros. Quanto maior o número que acompanha, mais claro é o tom. Já o lápis acompanhado da letra B são ótimos para o desenho realista. Quanto maior o número que o acompanha, mais escuro é a tonalidade do grafite. Esses lápis são macios, como consequência, são mais fáceis de apagar. Veja este desenho que fiz do Chaves. Repare os olhos do Chaves. Esse é o olho direito dele. A ruga com o traço mais escuro significa que é o ponto mais profundo da pele. Perceba que conforme a parte de baixo vai se aproximando da ruga, mais escuro fica. E ao passar da ruga e chegar mais próximo dos olhos, o desenho vai recebendo mais luz. O desenho é basicamente isso. Quanto mais profundo é um ponto, mais escuro é o grafite. E quanto mais volume você quer dar, mais claro será a cor do grafite. Mas faça essa transição de modo suave. Utilize o degradê. Preste bastante atenção nas partes que recebem brilho, como os olhos, pois isso fará com que o desenho fique mais vivo. Veja como eu desenhei as rugas. Para que as rugas não ficassem artificiais, eu usei um esfuminho. Esfuminho, rolo de papel em forma cilíndrica, que serve para espalhar o grafite no papel. Se você não tiver um esfuminho, poderá usar um cotonete, funciona muito bem. O esfuminho ou cotonete são ótimos para espalhar o grafite nas pequenas áreas. Nas áreas grandes, você pode usar o papel ou um pedaço de algodão. Nariz. O efeito da sombra no nariz. Repare as laterais do nariz. A parte que recebe mais sombra é a mais escura, e conforme vai saindo da sombra, o desenho vai se tornando mais claro, fazendo a interação com o branco do papel. Mais grafite escuro, mais grafite claro, digamos assim, você vai criando um desenho tridimensional. O cabelo deve ser feito fio por fio, só assim ele terá vida e será realista. Uma boa dica para desenhar cabelo e ruga é usar um pincel. Um pincel faz com que o grafite entre mais nos poros do papel. Desse modo, ele vai ter o efeito mais leve de um esfuminho. Um pincel não substitui um esfuminho. A vantagem de um pincel sobre um esfuminho
é que um pincel espalha o grafite, mas mantém o traço do desenho. Já o esfuminho espalha o grafite, levando à perda do traço. Gorro do Chaves. Gorro do Chaves feito com efeito de tecido. Para fazer o gorro do Chaves, você deve se preocupar com as áreas claras e escuras e assim ir alternando. Faça sombreados utilizando riscos para dar impressão de fios. Roupa. Texturas de roupas. Para desenhar roupas é importante prestar bastante atenção nas dobras. Coloque mais detalhe que puder, assim o tecido terá um aspecto bastante realista. Utilize o mesmo jogo de luz e sombra, cores escuras para representar o ponto mais fundo da dobra e cores claras para representar a parte mais alta. Quando fizer um desenho, o veja como se fosse dividido em áreas. Veja uma parte de cada vez como um quebra-cabeça. Se observar dessa forma, teu desenho irá ser formado peça por peça, até que finalmente se forme uma imagem. Antes de decidir desenhar uma foto inteira, recomendo pegar uma parte do corpo que você admira, por exemplo, os olhos. Desenhe os olhos e estude até que fique bom. Só após isso, escolha outra parte, até que finalmente você tenha desenhado cada parte do corpo. Dessa maneira, você conseguirá notar como desenhar um rosto ficou mais fácil, pois você sabe como a luz e sombra interagem em cada parte separada. Recomendado um caderno a partir de 140 gramas, para que o grafite entre bem nos poros do papel. Use um esfuminho ou cotonete para suavizar as sombras nas pequenas áreas e use um pedaço de papel higiênico ou um pequeno pedaço de algodão para suavizar grandes áreas. Evite deixar linhas aparecerem. Você pode adicionar seu estilo, mas saiba que no realismo o ideal é evitar transparecer as linhas. Lendo a biografia de Leonardo da Vinci, feito pelo escritor e jornalista Walter Isaacson, eu vi a seguinte frase: a conclusão a que Leonardo chegou de que não há linhas visíveis delimitando de forma precisa os contornos da natureza. Foi essa observação que fez Leonardo da Vinci inventar o esfumato, possibilitando a realização de desenhos mais realistas. A arte é bem mais do que rabiscos, ela contribui para a saúde e para o desenvolvimento do pensamento. A seguir, serão abordados os pontos em que a arte pode ser extremamente útil. A arte é um ótimo meio para desenvolver a observação. É preciso olhar atentamente a imagem de referência para conseguir representá-la no papel. No livro sobre a vida de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, pude compreender que Leonardo usava a pintura para entender melhor um objeto ou o funcionamento do corpo. Leonardo aconselhava a ver cada parte separadamente, porque assim é possível compreender o funcionamento do todo. Com esse modo de pensar, ele fez um estudo sobre o coração humano. Ele desenhou cada parte e assim, estudo demonstrou com grande precisão como o coração humano era dividido e como funcionava. Um assunto que na época não se tinha muito conhecimento. Combinar desenho com a ciência o fez ver além do seu tempo. Utilizando o conhecimento sobre a pintura, como a interação entre luz e sombra, Da Vinci concluiu que a luz não emitia luz própria e que a sombra da Terra interferia na forma como a vimos. São informações que nos mostram o potencial que é possível alcançar através da arte. Desenhar faz bem à saúde. Com o uso da arte, é possível curar e aliviar os sintomas de pessoas doentes. É comprovado o efeito positivo que a pintura exerce sobre o ser humano. Existem alguns sistemas de saúde que usam a arte como terapia, como o sistema de saúde Montefiore, de Albert Einstein College of Medicine, nos Estados Unidos. Pesquisas mostram que participar de um processo criativo de uma pintura ou desenho equilibra a química cerebral, trazendo bem-estar e um estado mental favorável para a recuperação. O desenho na infância. É importante estimular a prática da pintura desde a infância. Quando estudamos, geralmente, o aluno é levado a ter um pensamento lógico e sequencial, não desenvolvendo bem a visão espacial, fazendo com que tenha facilidade para aprender certas matérias e muita dificuldade em outras.
O desenho faz com que crianças pensem de forma criativa e intuitiva, criando sentimento de curiosidade e alimentando a vontade de aprender. Deixarei 2 cursos de desenho na descrição, um curso de desenho realista e outro de anime. Estes cursos não são meus, mas recomendo. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu comentário, vou gostar de ver a sua opinião. Curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas vejam. Lembre-se, portas estão se abrindo.